Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 27/3/2019 e eu trago a todos vocês uma informação extremamente importante. Por que ela é altamente importante? Porque o povo da Venezuela, apesar de estarem passando por uma situação de calamidade, de miséria, de puro sofrimento, certo? E eu tenho certeza que os Estados Unidos, junto com o Brasil e muitos países vão entrar, sim, vão se intrometer. Aliás, temos que nos intrometer com a Venezuela, sim, porque o povo da Venezuela não pode continuar nesse sofrimento. Agora, tem algo que pode agravar muito mais a situação do povo da Venezuela. Por quê? Porque é um povo que sempre viveu como todos os países ocidentais. O que significa isso? Em plena liberdade. Eu vou ler essa informação para vocês e vocês vão entender. Quem conhece a religião, digamos assim, do Islã, vai entender o que essa notícia pode trazer com essa conversão, com essa possível conversão do ditador Nicolás Maduro para o Islã, pode trazer consequências sérias não só para o povo da Venezuela, mas para todo o continente americano. Que, aliás, pessoal, é um objetivo, né, sombrio do Islã penetrar, certo? De forma lenta, mas altamente perigosa, e eles estão conseguindo. O lado sombrio do Islã, que vem através do Irã, certo? Que é o lado sombrio, com outros países também do Oriente Médio, plantarem uma sementinha junto com a Rússia, junto com a China. Eles estão conseguindo plantar essa sementinha que é na Venezuela, certo? E é altamente perigosa. Agora, essa informação revela como anda o nível das coisas que estão ocorrendo na Venezuela. Nicolás Maduro prometeu converter-se ao Islã, garante diplomata turco. Venezuela vem se aproximando de países islâmicos desde que Hugo Chávez assumiu o poder. Tem alguns vídeos do Hugo Chávez no YouTube que ele fala a respeito dos reptilianos, ok? Bom, pessoal, eu não quero entrar nesse contexto sobre reptilianos, mas toda essa história de reptilianos, de Illuminatis, de elite global, eu venho estudando muito a respeito disso, né? Vocês que acompanham o canal já há muito tempo, vocês perceberam que eu parei de falar a respeito dos Illuminatis, porque existe muita mentira a respeito disso. E uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que quem inventou toda essa história sobre reptilianos, que acusam, né, por sinal, os Estados Unidos, o Reino Unido, ou seja, a maioria dos países ocidentais, são acusados de serem comandados por essa tal elite global, pelos Illuminatis, que estão dentro da maçonaria, certo? Toda essa história aí é mentira, criada justamente por quem? Essa conspiração, ela foi inventada pelo lado sombrio do Islã. Isso é uma estratégia de destruir para conquistar, certo? De acusar, destruir para conquistar. Isso é óbvio, isso está na cara, isso estava estampado na cara, e eu, infelizmente, durante um bom período de tempo não enxergava essas coisas. Hoje, agradeço a Deus pelas revelações, e creio que Deus vai me revelar muito mais coisas em relação a esses assuntos, para que eu possa daqui para frente mostrar realmente evidências de que todas essas histórias sobre Illuminatis, reptilianos, elite global, quem
está inventando tudo isso é o lado sombrio do Islã. E aí você faz uma união com ideologias nazistas, com ideologia comunistas, certo? Tudo embrulhado aí, tudo numa bola só, com um único objetivo: atacar, plantar sementinhas no Ocidente para principalmente atacar os Estados Unidos. Não somente os Estados Unidos, mas todos os países ocidentais. Então toda essa história aí de que o Islã é a tal religião da paz, não se enganem, porque não é. Existe um lado sombrio do Islã que quer dominar o mundo. E aí, vamos dar sequência aqui nessa notícia. O ministro das Relações Exteriores da Turquia revelou que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, prometeu converter-se ao Islã. O ditador sul-americano teria ficado impressionado, olha só a história, com a história de Ertuğrul, o pai de Osman I, que fundou o Império Otomano, após ter assistido a uma série de TV. Bom, pessoal, a respeito desse assunto, eu quero fazer um alerta, mais um alerta aqui nesse vídeo, que é o seguinte: tem muita gente aí, inclusive que se dizem professores, certo? Eu não vou dar os nomes aqui agora, mas eu estou esperto com vocês que andam dizendo que são de direita. E pelas sementinhas que vocês andam plantando, vocês estão plantando uma semente do Islã no cérebro de muita gente, se passando por de direita. Porque quem defende esse tipo de ideologia do Império Otomano não é de direita, é um completo esquerdopata, certo? Então eu vou desmascarar muitos de vocês que andam pregando na cabeça das pessoas, se passando por pessoas de direita, e vocês não são. Vocês estão claramente colocando ideologia muçulmana, colocando ideologia otomana, digamos assim, na cabeça de pessoas que não possuem conhecimento, se passando por pessoas de direita. E vocês não são. Ok? Vamos dar sequência aqui. Cavusoglu, é isso mesmo, Cavusoglu lembrou que depois de suas conversas com Maduro em Caracas, em setembro de 2018, o líder bolivariano declarou que agora conhecia a história do verdadeiro Islã e iria tornar-se muçulmano algum dia. Estamos felizes e orgulhosos de ouvir essas palavras, comemorou Cavusoglu. A proximidade do governo venezuelano com o Irã, prestar atenção, a proximidade do governo venezuelano com o Irã. Pessoal, qual que é o principal país do Oriente Médio, né? O principal, não que exista somente esse. Esse é o principal, o Irã é o principal, mas aí na sequência vem os outros, né? Inclusive o que se diz, o que como que eu posso dizer, me expressar para vocês? A Turquia é um país metade ocidental, pelo menos era. Vivia muitos cristãos na Turquia, hoje não é mais assim, certo? Pela influência muçulmana, através do medo, não por uma influência de conquista ideológica, ok? Muitos cristãos fugiram da Turquia por influência do medo islâmico, que aliás é assim que muitos países se tornam islâmicos, por influência através do medo. Então a Turquia, ela tinha um lado ocidental e ela tem um lado oriental. Sempre teve na história o seu lado oriental e sempre foi o lado que mais pesou, certo? O lado muçulmano. É só você pesquisar na história que você vai ter este entendimento. Então a Turquia é a frente diplomática, digamos assim, dos países ocidentais, dos países orientais, dos países que estão ali no Oriente Médio. Então a Turquia ela é a que faz a principal frente para tomar determinadas ações diplomáticas com países
do Ocidente, inclusive com os Estados Unidos e demais outros países. A Arábia Saudita também às vezes faz isso, tanto é que existem alguns acordos que ela possui, para vocês terem conhecimento, com os Estados Unidos. Mas é aquele negócio, você vai confiar? É o que eu sempre digo aqui no canal. Ame a todos, porém desconfie de todos, mas não cometa injustiça com ninguém. Certo? Infelizmente, nós temos que viver desta maneira. Então, para dar sequência aqui, o Irã, ele é o principal país que quer destruir os Estados Unidos, que quer implementar a sua sementinha do mal, as suas sementinhas de Satanás, para destruir a liberdade que existe nos países ocidentais. Coisa que, se você for procurar nos países orientais, do Oriente Médio, digamos assim, melhor dizendo, né? Você não tem. E você pode comprovar tudo isso que eu estou falando. Certo? Tanto é que você tem países do Oriente Médio que você não pode andar com a Bíblia debaixo dos braços, nas mãos, expor que você é um cristão, que você prega, que você é pregador do Evangelho, que você é automaticamente preso. Em alguns países, você, pelo simples fato de você ser cristão, você é condenado à morte. Então, entenda que o Islã não é uma religião que te dá liberdade. Certo? Essa é a realidade do Islã. Então, esse é o perigo do Maduro, o Nicolás Maduro, se converter ao Islã. Certo? Mas olha só a profundidade, o grau de profundidade que a Venezuela se encontra. A proximidade do governo venezuelano com o Irã e a Turquia só cresce desde que Hugo Chávez assumiu o poder, certo? Com Maduro, a Venezuela teve um vice-presidente islâmico, Tarek al-Aissami. No Islã, o poder político está sempre submetido ao político. Aqui tem um erro, tá, pessoal? Aqui, essa palavra aqui não é... Quem editou esse texto aqui se equivocou, certo? Porque não é submetido ao poder político, é submetido ao poder religioso, é submetido à Sharia. Ok? Então, se o presidente, ou melhor dizendo, se o ditador, atual ditador da Venezuela se converter ao Islã, automaticamente eles podem, certo? Com toda a autoridade, implementar a lei da Sharia. E aí, para você que é um cara, uma pessoa, né, uma pessoa curiosa, e você deve ser curioso nesse sentido, pesquise um pouco mais o que é a Sharia, do autoritarismo que existe dentro dessa lei, onde as pessoas não têm a liberdade de fazerem o que querem fazer. Elas vivem em um sistema religioso medieval, altamente autoritário. Aqui no Brasil nós vivemos num estado laico, aonde a política é separada das religiões. Certo? O Brasil ainda é, graças a Deus, e isso não pode mudar. Nós não podemos permitir que isso mude jamais. E qual que é essa mudança que nós não podemos permitir? Que o país deixe de ser cristão. Nós não podemos permitir que o país se torne islâmico, porque as pessoas irão perder a sua liberdade. Políticos islâmicos não podem ganhar o poder aqui neste país. Assim também como na Venezuela, assim como em todos os países ocidentais, isso não pode acontecer, porque é um sistema, como eu disse, altamente medieval, altamente autoritário, aonde não existe Estado laico. O que existe nesses países onde é comandado, quando se fala em Sharia, todas as leis, ela vem do livro religioso do Islã, o Corão. Todas as leis
inclusive políticas, elas são regidas pelo livro Corão. Daí vem a lei Sharia, que é uma lei que existe no Corão, o livro religioso islâmico. Beleza? Então olhem só a gravidade que não somente o povo da Venezuela está correndo risco, mas toda a América, por conta dessa sementinha que já foi plantada há muitos anos atrás pela esquerda na Venezuela, ela pode ganhar proporções gigantescas, inclusive com guerras aqui na América. Aliás, falando em guerra na América, para você que assistiu essas partes do Código da Bíblia que eu coloquei aqui no canal, o Código da Bíblia, existe algumas pesquisas que mostram, isso é muito sério, que haverá uma guerra na América. Essas pesquisas, é claro que eu não estou afirmando aqui, mas existe sim umas pesquisas atuais diante desse Código da Bíblia que mostram uma grande possibilidade que exista uma guerra aqui na América. E o Código da Bíblia, ele diz também que o Trump ganharia essa guerra. O atual presidente dos Estados Unidos, segundo o Código da Bíblia, segundo as pesquisas, elas precisam ser confirmadas, certo? Não estou afirmando nada disso, mas ela mostra lá em algumas pesquisas que haverá guerra na América e que o presidente Donald Trump irá sair vitorioso desta possível guerra aqui nas Américas. Ok, pessoal? Então, essa situação na Venezuela é altamente séria. Os países, principalmente o Brasil e os Estados Unidos, com demais países que estão aí com uma grande intenção de ajudar o povo da Venezuela, devem ajudar sim da melhor forma que acharem. Ok? Então é isso daí. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.